estou muito feliz porque Deus tem colocado amigos de ministério parceiros. Eu enxergo um pastor de ministério como um parceiro ministerial. Quero agradecer aqui o Tiago, que ministrou também no primeiro momento, que é da nossa global, ali do pastor Robinson, do Rodolfo Pirani. Que unção que o Tiago tem, que Deus abençoe também, foi maravilhoso. E também agora eu quero ouvir especialmente um amigo de ministério que eu conheço de longas datas, porque as músicas que ele gravou estão na minha playlist de oração. Quando eu coloco o louvor que ele ministra, eu começo a chorar e eu me aproximo mais do Senhor. E ele é um campeão em missões, porque ele está abrindo poços em todo o Nordeste brasileiro, em muitos, Nordeste não, Sertão, né, no Sertão. E ele voltou para São Paulo, uma missão, e ele plantou uma igreja aqui na cidade de São Paulo, a Igreja Livres. Quero chamar aqui meu amigo pastor Juliano Som. Receba o servo de Deus com uma grande salva de palmas para Jesus. O Juliano, ele é tão querido, ele me fez uma promessa alguns anos atrás. Ele falou assim: nós precisamos comer, sentar na mesa coreana. E eu falei: tudo bem, né? E agora está na época do dorama, todo mundo assistia no Netflix o dorama. E aí eu fui comer, né? E foi uma comida deliciosa, comida coreana. E aí na hora de pagar a conta, irmãos, quem ia pagar? Eu ia pagar o Juliano. Mas olha, um irmão que estava lá na mesa vizinha pagou a conta para nós dois. Olha como ele é querido. Não foi por minha causa não, foi por causa dele, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Graças ao Senhor. Boa noite, amados. Por favor, podem ficar um pouco mais à vontade. Que alegria poder estar aqui de volta depois de tantos anos e poder estar vivendo com os estimados irmãos, pastores, pastoras, vindos de muitas partes do nosso Brasil. E eu quero já de antemão também agradecer ao pastor Rinaldi a oportunidade de estar fazendo esse convite. Assim como ele mencionou, nós temos uma presença no sertão do Brasil, que possivelmente é uma das últimas fronteiras missionárias da nossa nação. E ao longo dos anos nós temos realizado ações buscando resgatar, buscando salvar, buscando plantar igrejas no sertão em parceria com missionários, com outras igrejas. E agora em janeiro de 2024 nós vamos realizar mais uma ação, a 21ª ação que nós temos chamado de Impacto Sertão Livre. É uma mobilização missionária que acontece nas férias, e jovens, professores, pastores de todas as partes do Brasil e do mundo passam conosco uma temporada servindo aquela população, aquela região. E ao longo dos anos nós temos tido o privilégio de assistir de camarote o poder do Senhor sendo manifesto. E agora em janeiro de 2024, e a razão do porquê eu faço esse convite, nós vamos celebrar 10 anos de Impacto Sertão Livre, 10 anos de ação buscando mobilizar a juventude, buscando mobilizar igrejas para olharem para essa região, que, como eu disse, é uma região muito carente do Evangelho. E eu quero deixar então esse pedido de oração, esse convite, essa convocação. Temos tido a alegria ao longo desses quase 10 anos de sempre perceber relatos e testemunhos, como aqueles 70 que haviam sido enviados pelo Senhor e voltaram jubilosos porque haviam visto a glória de Deus. A gente vê jovens, a gente vê irmãos voltando incendiados e servindo na igreja com intensidade ao voltarem. E por isso eu queria deixar essa convocação santa aos irmãos. Amém? Enviem os seus jovens, incentivem a igreja de estarem vivendo essa realidade missionária. Mais informações
pelas minhas redes sociais. Olha a importância das redes. Mas, por favor, abra comigo ou acesse comigo o seu texto bíblico, a Bíblia, em 2 Timóteo. Pastor Rinaldi havia me dado a liberdade de trazer uma mensagem conforme o Espírito conduzisse. E antes de eu chegar, muitos dos irmãos estavam aqui. O profeta trouxe uma palavra, e a impressão que eu tenho é que, olha, não foi combinado, obviamente, mas a gente vai estar dando continuidade àquilo que foi dito. É lindo, né? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 16. Antes de nós lermos o texto, oremos mais uma vez. Senhor, nós te bendizemos, Senhor, por tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Senhor, a tua palavra nos alcança, nos corrige, nos anima, nos fortalece, gera vida, restauração, salvação, eternidade. Senhor, por meio da tua palavra, continue realizando a tua boa obra em nós e através de nós, Senhor, aqueles que foram consagrados, chamados, Senhor, para serem seus arautos, em teu nome e para a tua glória, Senhor Jesus. Assim nós oramos, amém. A partir do versículo 16, 2 Timóteo 3,16, um texto bastante conhecido. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Eu o exorto a fazer o quê? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Onde estão aqueles que amam a sua vinda porque amam ao Senhor? Se existe algo que promove a expansão do seu reino, é a proclamação, é a pregação da sua palavra. E hoje então nós vamos falar um pouco da razão da pregação, do porquê da pregação. Nós vamos refletir um pouco sobre a natureza, sobre o conteúdo da pregação e buscar responder o porquê a igreja sempre viveu e sempre vai viver sustentada pela pregação. E a minha oração é que no final dessa pregação todos nós possamos sair convictos do porquê o nosso chamado de pregar é o maior de todos. É o maior de todos. E a história da pregação, como todas as outras coisas, começa em Deus. Gênesis 1:3, antes de tudo disse Deus. Antes de tudo houve proclamação.
proclamação. Antes de tudo houve pregação. Deus foi o primeiro pregador e vamos perceber mais uma vez, como já foi dito, que foi pela pregação, foi pela proclamação que Deus criou tudo o que não havia. Tudo foi criado por meio da pregação. Gênesis capítulo 1, no princípio, quando a terra era sem forma e vazia, Deus pregou à existência tudo aquilo que não existia. Aquilo que não existia veio a existir através da proclamação da palavra de Deus. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Onde havia vazio, Deus pregou existência. Onde havia escuridão, Deus pregou luz. Onde havia morte, Deus pregou vida. Tudo foi criado por Deus através da proclamação da sua vontade. Deus disse: haja. E porque não há vazio poderoso o suficiente para contrariar a vontade de Deus, aquilo que não existia veio a existir. A existência por meio da pregação da palavra de Deus. Deus foi o primeiro e o supremo, Ele é o supremo pregador. E o que Ele diz, o que Ele proclama, o que Ele prega acontece, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela nunca volta vazia. A palavra de Deus sempre cumpre aquilo para o qual ela foi gerada. Quando Deus prega, Ele não brinca. Deus não brinca de pregador. Quando Deus prega, Ele está fazendo algo. Ele está desfazendo trevas e gerando luz. Quando Deus prega, Ele está trazendo ordem, harmonia no meio do caos. Quando Deus prega, Ele anula a morte e gera vida. Eu tive a graça de ler um texto esses dias do professor Karl Barth, um teólogo alemão que foi quem discipulou o mártir Dietrich Bonhoeffer, um herói da fé que foi morto pelo nazismo. E no texto do professor Barth, intitulado A Proclamação do Evangelho, em resumo, ele definiu a pregação da seguinte forma. Ele descreveu que a pregação é a palavra de Deus pronunciada por Ele mesmo. A pregação é a palavra de Deus pronunciada por Ele mesmo. Deus usa conforme deseja o serviço de uma pessoa que fala em seu nome aos seus contemporâneos por meio de um texto bíblico. A pregação resulta da ordem dada à igreja de servir a palavra de Deus. Eu repito, a pregação resulta da ordem divina, da ordem de Deus dada à igreja de servir a palavra de Deus por meio de alguém chamado para esta tarefa. Eu poderia citar muitos outros pensadores, professores, teólogos, mas Barth, ele resume bem. É por isso que eu dificilmente durmo antes de pregar a palavra de Deus, até hoje. Porque esse é o dever de um pregador, proclamar a sua palavra, pregar a sua palavra e não palavras de homens. Quanto cuidado e quanto labor, trabalho se faz necessário. Ser fiel e não original. Essa é a missão. Dizer aquilo que já foi dito. Fidelidade e não dizer o que eu
penso ser algo novo, nunca antes dito, original, usurpando a glória de Deus. Dizer aquilo que precisa ser dito, servindo o objetivo de Deus na pregação, que é o quê? Nos fazer todos cada vez mais parecidos com o Filho. E para os pregadores e pregadoras no nosso meio, essa é a terrível incumbência: pregar a palavra de Deus, pregar como Deus pregaria, pregar como se fosse Deus pregando, pois é dele, é para ele a sua palavra. Pregar a palavra de Deus, porque aos seus ouvintes, porque aos ouvintes cabe ouvir como se fosse a própria voz de Deus. Agora, continuando a história da pregação, no capítulo 1 de Gênesis, nós, como dito, nós vemos Deus pregando a existência, o que não existia. Mas no capítulo 2 de Gênesis, mais uma vez ali nós vamos perceber Deus pregando, Ele pregando ao homem, dizendo que a harmonia de toda a criação iria depender da obediência humana diante da sua palavra. Nós vamos perceber Deus pregando que toda a harmonia da vida na terra iria depender da sujeição do homem à vontade de Deus que havia sido pregada. Mas em seguida, como nós sabemos, vem capítulo 3 de Gênesis, e no capítulo 3 nós somos levados a perceber que existem usurpadores, existem aqueles que, assim como Deus, querem pregar. E então aparece em cena a serpente, e a serpente, ela também traz uma pregação. Só que essa pregação, ela vem para contrariar a pregação de Deus. A serpente engana Eva e Adão através da pregação. Ela trouxe uma palavra que contradizia a palavra de Deus, e a humanidade pecou, se perdeu por dar ouvidos a uma mensagem que não era dele. Uma outra mensagem, de uma outra voz. E como tudo aquilo que Deus diz se cumpre, porque Deus havia pregado que se o homem do fruto proibido comesse, morreria. O homem então, ele é separado da fonte da vida, ele é separado de Deus e passa a ser mortal. E nessa altura da história, quando a escuridão, quando as trevas mais uma vez pareciam estar voltando para reinar, Deus, ele fez o quê? Ele pregou uma mensagem de esperança em Gênesis 3,15. Deus pregou sobre Jesus, Ele pregou sobre a vinda e sobre a morte de Jesus. Deus prometeu que iria enviar um descendente da mulher, e que esse descendente iria destruir a serpente, ao mesmo tempo que a serpente iria lhe causar grande sofrimento. Nós conhecemos o texto de Gênesis 3,15. Porém inimizade, a voz de Deus, porém inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você, serpente, lhe ferirá o calcanhar. E vejam só, um descendente da mulher, algo fora do contexto do tempo, né? Tão fora do pensamento comum daquela época, porque naquela época a descendência não vinha da mulher. Se alguém era descendente de alguém, era de um homem. As mulheres não encabeçavam as árvores genealógicas, só os homens.
Naquela época, se alguém era descendente de alguém, era de um homem, não de uma mulher. E eu gosto de imaginar que Moisés, quando ele foi levado a escrever Gênesis 3,15, eu gosto de imaginar que talvez ele tinha franzido a testa e pensado, né? Descendente da mulher? Porque de novo, foi uma pregação além do tempo, além da cultura, mas como era Deus pregando e não o homem, já que era Deus e não Moisés, Moisés então escreveu descendente da mulher mesmo. É palavra de Deus, não é a minha. E Moisés não sabia, mas esse descendente da mulher não iria ter descendência de um outro homem, mas de Deus. Jesus iria ser concebido pelo Espírito Santo e não por um outro homem. E quando nós somos levados a ler o restante do Antigo Testamento, nós vamos perceber a graça de Deus agindo através de homens que foram enviados para pregar a palavra de Deus. A humanidade, ela havia sido expulsa da presença de Deus. Deus então passou a enviar pregadores que fariam o povo saber o que estava acontecendo com o coração de Deus. Pregadores que iriam pregar a mesma mensagem que foi pregada por Deus em Gênesis 3,15. Eles iriam pregar a fé no Messias sofredor que estava por vir. Eles iriam pregar a justificação pela fé no Messias que viria. Nós hoje somos justificados, nós somos declarados justos pela fé no Messias que veio, mas no Antigo Testamento o povo era justificado pela fé no Messias que viria. E todos os profetas que vieram antes do Messias pregaram a respeito de Jesus. E o último profeta, grande profeta do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, foi João o que batizava. E quando João nos é apresentado, ele nos é apresentado no deserto fazendo o quê? Pregando Gênesis 3,15. E então Jesus vem. E então um dia o descendente da mulher se manifesta e Jesus é batizado por João Batista no Rio Jordão. E lá também Jesus é batizado pelo Espírito Santo. Ele é imerso, ele é mergulhado, o Espírito Santo está ali. E logo após esse batismo, ele é levado pelo próprio Espírito Santo para o deserto com o propósito de ser tentado pela serpente. Mateus capítulo 4. E no deserto a serpente, ela entra em cena de novo. E ela vem e faz o quê? Ela tenta a Jesus como? Pregando. Ela traz uma palavra ou 3 palavras, e todas essas palavras têm uma característica em comum. Todas essas palavras, que coisa boa de ouvir, né? Todas essas palavras atendem à preferência do ouvinte, livrando o ouvinte da cruz. Mas Jesus não cai na tentação, ele não cai na armadilha de acreditar numa pregação que é centrada nos desejos e nas necessidades do homem. Jesus conhecia a palavra que não é voltada para o homem, mas é voltada para Deus, que centraliza a vontade de Deus e não a vontade do homem. E depois que Jesus, o Senhor, no Espírito Santo, vence a tentação no deserto, cheio do Espírito Santo, ele começa a fazer o quê? A pregar. Ele começou a pregar. O ministério do Messias começou com a proclamação, Mateus 4,17. E logo no início do seu ministério, nós vamos ver o Senhor entrando numa sinagoga e pegando o texto bíblico lá de Isaías, e abre em 61 e lê o versículo 1, que dizia o quê? Que o Espírito do Senhor havia ungido o Messias para o quê?
para pregar, para proclamar. Jesus, ele ainda enfatizou que havia sido ungido pelo Espírito Santo com o propósito da pregação da palavra de Deus. E é por essa razão que Jesus, por onde quer que ele passava, por onde quer que ele andava, ele pregava. E enquanto ele pregava, ele ia treinando outros pregadores. E quando chegou a hora dele partir, que foi que ele disse aos seus discípulos? Ide, vão e façam o quê? Preguem, vão e preguem o Evangelho, vão e façam a semelhança de Deus, preguem Gênesis 3,15 a toda criatura. Mas antes disso, Jesus, o Senhor, deu uma ordem aos seus discípulos. Que ordem? Esperem pela promessa do Pai. Esperem. Nós servimos a um Deus trino, e o Espírito Santo é envolvido em tudo. Antes deles saírem pregando, eles também teriam de ser ungidos pelo Espírito Santo. Eles também teriam de esperar, assim como o Messias havia esperado. Eles também tinham de esperar por aquele que desde o princípio esteve diretamente envolvido com o ministério da pregação. E como nós sabemos, então acontece Atos 1:8. O Espírito Santo então é derramado sobre todos os 120 discípulos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. E isso gerou um fenômeno, barulho, atenção, e as pessoas, Jerusalém era tempo de festa, foram atraídas, gente de todas as partes foram atraídas por esse fenômeno inaugural, de um novo tempo. E o povo fica confuso. E então o apóstolo Pedro, nesse momento, ele faz o quê? Ele se levanta e prega. Ele pregou. Pedro se levantou e pregou. Ele pregou Gênesis 3,15 no poder do Espírito Santo, ungido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Pedro se levantou e pregou a palavra que gerou a igreja depois de Cristo. Como consequência da pregação de Pedro, a Bíblia diz que naquele dia 3.000 pessoas se converteram a Jesus. Como consequência da pregação, 3.000 pessoas se converteram ao descendente da mulher que havia esmagado a cabeça da serpente. A igreja cristã, a igreja de Cristo veio à existência por meio da pregação da palavra de Deus. Aquilo que não existia veio a existir a partir, por causa da pregação da palavra de Deus. Deus continua pregando, Deus continua trazendo à existência aquilo que não existe por meio da sua palavra. Eu e você, nós somos frutos da pregação da palavra de Deus. Nós só viemos a crer e nos arrepender porque alguém um dia pregou Gênesis 3,15. E nós continuamos crendo e nos arrependendo porque a igreja continua a pregar toda a consequência de Gênesis 3,15. E outros virão a crer e a se arrepender. A fé virá à existência na medida em que nós continuarmos a pregar a palavra de Deus. Romanos 10:7 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação da palavra de Cristo. Até onde cabe a nós sabermos, onde não existe pregação, não existe fé. A fé salvífica. Onde não existe pregação, não existe salvação. Onde não existe pregação, não existe igreja.
Porque a pregação é o meio da graça de Deus. A pregação da palavra é o instrumento que Deus escolheu, através do qual Ele fala, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele fortalece, Ele levanta, Ele santifica. Nós precisamos aprender a honrar o ministério do Espírito Santo. É dele, instrumento de graça. Eu acho que nós conseguimos rapidamente acessar o texto de Atos, no capítulo 6. Vamos acessar ali rapidamente, buscando expandir a compreensão da importância da pregação. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 7, um texto também bastante conhecido. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, não passou muito tempo depois de Pentecoste, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo. O que é que não seria certo? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Versículo 7, assim, porque eles assim fizeram, porque a igreja havia dado suporte ao ministério da palavra, assim a palavra de Deus se espalhava e crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olhem só, a pregação havia gerado vida, a pregação fez com que a igreja crescesse, e logo que a igreja cresceu, já se deram conta de que faltava gente para estar envolvido com aquilo que era gerado pela pregação. A igreja cresceu e logo se percebeu a falta de pessoas para lidarem com as demandas que a pregação traz. E aí eu não sei, é claro, é uma brincadeira, né? Mas será que os apóstolos se sentiram tentados a fazerem uma pós em administração, um curso de gestão, né? Porque afinal de contas o povo estava ali pedindo, as ovelhas estavam ali exigindo melhor administração, né? Talvez alguns reclamando: puxa, que coisa é essa? Sem estrutura, sem organização, que é isso? Que liderança é essa? Que igreja é essa? Né? E começaram a se queixar, mas os apóstolos se levantam e dizem: vejam, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra, não é certo deixarmos a palavra de lado, não é certo deixarmos de priorizar, deixarmos de honrar a palavra e a pregação para cuidar de outras necessidades, por mais importantes que elas sejam. Não é que essas outras necessidades não sejam importantes, ou não eram, mas eles não poderiam tomar o tempo limitado dos oficiais da igreja, que tinham a prioridade do quê? De serem ministros da palavra de Deus e da oração. Nós precisamos aprender e ensinar o povo a honrarem o ministério do Espírito Santo. Está escrito em Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pois invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados?
Mais uma vez, onde não existe pregação, não existe fé salvífica. Onde não existe pregação, não há salvação, não há igreja. Tudo foi gerado pela palavra e tudo é mantido, sustentado pela palavra de Deus. Por quê? Por que que nós somos sal da terra? Sal da terra, por quê? Porque cantamos? Porque temos comunhão, saímos para comer, fazemos boas coisas, boas obras? Eu penso que não. Nós somos sal da terra porque nós somos um povo que se envolve com a pregação, porque é por causa da pregação que o mundo ainda se mantém mais conservado, é por causa da proclamação da palavra de Deus, de profetas, de arautos do Senhor, que o mundo ainda não se perdeu por completo. O sal mantém. Tem uma frase que dizem que foi Francisco de Assis quem a disse, e a frase é mais ou menos assim: pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. Pregue o evangelho e, se preciso for, use palavras. Eu sempre achei essa frase muito nobre, muito bonita. Eu entendo, nós entendemos a intenção da frase, né? Qual que é a mensagem? A nossa conduta, ela tem que ser condizente com a nossa mensagem. A nossa conduta precisa ser concordante com aquilo que a gente diz. Só que nós precisamos tomar cuidado para não cair num outro extremo, né? Porque como assim, se preciso for, use palavras? As nossas ações apontam para Deus? A minha conduta aponta, revela, mostra algo sobre Deus? Sim. Mas da mesma maneira, toda a criação proclama, toda a criação revela a existência, a glória de Deus. Só que Gênesis 3,15 não é revelado na criação. Gênesis 3,15 não é revelado em nossa conduta. As pessoas não se convertem a Deus simplesmente porque somos pessoas legais. Não é assim. O que a minha conduta faz é abrir um caminho no coração do perdido, para que eu possa pregar que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A minha conduta abre um caminho para que eu possa pregar que o Senhor, em graça e em amor, mesmo sendo nós pecadores, enviou o seu único filho para morrer naquela cruz no nosso lugar, por causa de nossos pecados. E Ele nos chama hoje ao arrependimento e obediência. Nós precisamos fazer uso de palavras, sim. É a serpente que quer ver todo mundo. E a mensagem é simples. Precisamos ensinar. É simples. Jesus, o Senhor, Mateus 4,17, as primeiras palavras: arrependam-se, metanoia, mudem a forma de pensar, entendam como Deus entende as coisas. O propósito de Gênesis 3,15, da pregação, é levar a pessoa ao arrependimento, a se voltar para Deus, a entender como Deus pensa. E o Evangelho é simples, é tão simples que chega a ser insultante, ofensivo, ridículo para alguns. É por isso que o apóstolo Paulo, ele precisou escrever que ele não se envergonhava do Evangelho, por mais escandalizador, por mais ridículo que fosse para o mundo. Ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele sabia que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. É o poder de Deus.
E penso eu que algo importante a saber também é que não somos nós aqueles que geram vida, né? Só lembrar mais uma vez, não são as nossas palavras que geram salvação, né? A nossa formulação, nosso discurso, a nossa capacidade, isso é um outro engano. Quem convence é o Espírito, não o homem. Quem convence é Deus, através das palavras de Deus na boca de homens, através da comunicação de pregadores e pregadoras. O nosso dever é pregar, é comunicar, não convencer. Quando o homem se engana e pensa que o seu papel é convencer, o que ele faz? Coloca um açúcar, uma purpurina, né? Traz outros elementos, né? E deixa de ser fiel. E outra coisa importante também é que pregar não é informar. Pregar não é transferir informação, não é simplesmente transferir conhecimento, mas é comunicar. Nós precisamos comunicar a palavra de Deus, e comunicação exige entendimento, comunicação exige coerência. Porque pregar não é só dizer um monte de verdades, passar informação e se desconectar. Se desconectar da informação, se desconectar da mensagem. E isso faz o quê? Isso faz com que a mensagem não haja coerência, não haja comunicação. Precisa haver o amor. Sem amor, a nossa mensagem é vazia. Como é que os irmãos acham que seria a minha pregação se eu visse o meu filho pequeno correndo por uma avenida atrás da bola cheia de carros? Mateus! Agora imaginem se no lugar da comunicação eu apenas transferisse informação. Meu filho correndo na direção da morte, Mateus, se você correr para a avenida, amassa vezes a velocidade do carro em contato com a sua fragilidade. Morte por falta de coerência, morte por falta de comunicação. Não é só distribuir folhetos, não é só explicar as 4 leis espirituais como quem transmite informação. Incoerente, né? Muitos estão vivendo no engano e caminhando na direção da morte, porque não existe coerência naquilo que estamos comunicando. Tem que haver comunicação, tem que haver coerência na transmissão da mensagem. As pessoas têm que entender que elas estão correndo na direção da morte. As pessoas têm que entender que elas precisam se arrepender, precisam se voltar para Deus. E sem uma comunicação, uma pregação que comunique e não apenas informe, isso dificilmente provocará arrependimento. Como é que alguém comunica fogo? Como? Desculpa, incomodar, é que eu sou tímido, né? Eu não sei falar bem, sabe? Mas espera aí, vem cá, deixa eu falar bem baixinho aqui. Sabe o que é? O prédio tá pegando fogo. Como é que comunicamos fogo? Fogo, o prédio tá pegando fogo. Não é assim, é fogo. Fogo, façam algo, me escutem. E não é só sobre volume, não é volume, tá, gente? É coerência. Nesse caso, o volume, né?
Pregar é comunicar, pregar não é só informar. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Sem a ajuda do Espírito Santo não há comunicação. O pregador, a pregadora precisa ser cheio, precisa ser cheia do Espírito Santo. Ou os irmãos acham que o mundo não percebe a nossa vergonha e covardia quando nós buscamos apenas transferir informação? Fogo! O mundo caminha na direção das chamas. Queridos e amados pastores, pastoras, a pregação é a marca da igreja. A pregação é a marca do cristão. Não existe, repito, igreja sem pregação. Não existe cristão que permaneça de pé sem pregação. Ser cristão é depender do outro. Ser cristão é depender da pregação do outro também. Não existe carreira solo. Mesmo que tem gente que diz: eu creio, mas eu não vou para a igreja, não preciso da igreja para acreditar em Deus. Estou aqui, eu e ele, unha em carne, está tranquilo, né? E é verdade, ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus, até porque acreditar em Deus não é o objetivo de Deus. Até os demônios creem e tremem. Toda a criação proclama a existência de Deus. Romanos 1:20. Ninguém precisa da igreja para acreditar em Deus. Ninguém precisa da pregação para acreditar em Deus. A criação faz isso. Mas qual é o objetivo de Deus? Por que a igreja e por que a pregação? Porque o objetivo de Deus é que o conheçamos. A vontade de Deus é que o amemos ao conhecê-lo, e a pregação o revela. O Senhor disse, João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu me reúno com os meus irmãos como igreja, eu faço isso porque eu preciso da pregação que vai me levar a entender o como eu devo me relacionar com Deus. Eu preciso da igreja e da pregação não para saber que Deus existe, mas para saber quem Ele é e o que Ele quer de mim. É isso que nós pregamos, e é por isso que a igreja sempre seguirá servindo ao mundo e ao Senhor, pregando a sua palavra. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos orar, vamos curvar as nossas cabeças e vamos nos lembrar de suas palavras. Vão e preguem, vão e ensinem, vão e façam discípulos de todas as nações. Por meio da pregação algo continua sendo gerado, por meio da pregação a esperança continua sendo gerada, a vida continua sendo gerada, a igreja continua, a ressurreição, novos tempos continuam sendo gerados. Onde estão aqueles que creem? Onde estão aqueles que ouviram a sua voz? Onde estão? E aos pregadores e pregadoras aqui presentes, muita atenção. Ai de nós se transformarmos os púlpitos em manifestações terrenas. Foram pregadores que criaram uma nova cultura, uma nova forma de entender a pregação. Por meio de outros assuntos que foram trazidos,
pela falta da palavra de Deus, muitos foram ensinados e convencidos de que a pregação é algo humano, é um sermão, é uma palestra. Muitos foram convencidos pelo exemplo de pregadores que o púlpito é como uma sessão terapêutica, que o púlpito é como um curso de coaching ou uma consultoria. Embora não exista algo de errado com as terapias, com os cursos de desenvolvimento pessoal ou consultorias, já existem outros ambientes e momentos onde esses assuntos podem ser trabalhados. Mas as realidades eternas de Deus, a alegria da salvação, a realidade de sermos novas criaturas que precisam desenvolver novos apetites e novos desejos eternos, é só o púlpito pode oferecer o que só a palavra de Deus tem a oferecer. É por causa da ausência da palavra de Deus nos púlpitos que tem convencido a muitos de que no momento da pregação não é Deus, mas são homens falando de suas opiniões e de assuntos em alta nas tendências mundiais. Mas em nenhum outro lugar no mundo é pregada a sua palavra, senão nos púlpitos. Em nenhum outro lugar no mundo a palavra tem destaque, senão por meio dos lábios de quem foi chamado para proclamá-la. É somente por meio da pregação que a palavra precisa ser recebida em temor e tremor como palavra de Deus. Se os púlpitos têm levado pessoas a entenderem que não é Deus quem fala quando o homem prega, onde estão? Onde estão os pregadores, as pregadoras que provarão o contrário? Onde estão aqueles que dirão ousadamente nos púlpitos, nas ruas e em qualquer lugar? Onde estão aqueles que se levantarão para dizer: ouçam-me, 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 porque o que eu falo não vem de mim, mas é palavra de Deus. Ouçam-me, porque o que eu tenho não vem da minha opinião, não vem da minha capacidade criativa, mas vem de Deus. Ouçam-me, porque as minhas palavras são palavras de Deus, palavras de vida. Senhor, temos ouvidos para ouvir e um coração prontos para receber a Tua palavra. Que o Senhor ache em nós, encontre em nós lábios fiéis, que sejamos aqueles que repetem, proclamam aquilo que já foi dito, compreendido, a Tua palavra, para que assim a Tua glória, o Teu reino seja expandido por onde quer que caminhemos, por onde quer que o Senhor nos envie. Eis-nos aqui, dizemos sim à Tua palavra. Encontre em nós fidelidade, Senhor, e o
teu reino cresça, a tua igreja avance, porque a tua palavra, Senhor, a tua palavra, Senhor, é vida e ressurreição. Seja conosco, Espírito Santo, precisamos de Ti, precisamos de Ti, precisamos, Senhor. Oh Senhor, o Senhor esteve desde o princípio. Seja conosco, Senhor, trazendo a existência vida, fé, esperança, igreja, tua igreja, por onde quer que o Senhor nos leve, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Aleluia, glória a Jesus. Eu já achava que cantava bem, agora não sei o que faz melhor, se é pregar ou se é cantar, né? Mas muito obrigado por essa palavra poderosa. Vamos aplaudir Jesus pela vida do nosso querido irmão. Uau! Oh glória! Aleluia, obrigado Jesus. Acendeu aí a chama? Quem vai voltar proclamando, pregando a palavra? Amém, Jesus. Juliano, receba o nosso mimo com muita alegria, uma lembrança da nossa conversão. Muito obrigado, muito obrigado. A Bíblia ali. Aleluia, já valeu. Pega a Bíblia ali também, ó. Aí, ó, toca aí, ó. Vamos cantar um pedacinho, aproveitar aqui, ó. Vamos arrancar o caldinho aqui, aleluia. Ó. Tem a Bíblia também. Expositiva. Aleluia, obrigado. Proclamemos. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, te damos, Senhor. Me sustentas em minha dor. Obrigado, Senhor. E isso me leva mais perto de Ti, mais perto dos Teus caminhos. E ao redor, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperando eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te dizemos, Senhor, que vai valer a pena. Sim, vai valer a pena mesmo, Senhor. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer
valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Obrigado, Senhor, valeu, 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 já valeu, vai valer, porque já valeu, já valeu. Os pregos, os cravos, os açoites, o sangue vertido, já valeu, já valeu, já valeu, já valeu, já valeu, já valeu, já valeu. Sim, já valeu, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Já valeu, já valeu, já valeu, já valeu. Obrigado, obrigado, Senhor. Tá valendo a pena essa convenção? Deus começou a mudar muita coisa hoje aqui. Deus começou a liberar o seu destino, uma nova estação sobre a sua vida.